Richard Lancelyn Green, o maior especialista em Sherlock Holmes do mundo, foi encontrado morto em 2004 após afirmar que a sua vida estava em risco. Sem provas de homicídio ou suicídio, o caso foi declarado inconclusivo e permanece um mistério. Ouvintes queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá, esse podcast premiado. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos para o Reino Unido para falar de um caso muito peculiar, Alexandre. A morte do Richard Lancelyn Green, que aconteceu em 2004, e é um caso que parece saído de um livro do Sherlock Holmes. Você diria que é um caso elementar? Elementar, meu caro Alexandre. Entendi, Marcela, muito bom. Eu lembrei de falar uma parada. Recentemente eu vi algum comentário, não lembro onde também, falando: nossa, a Marcela tem que fazer 2 episódios por semana. Obrigada, hein? Vocês gostam tanto de mim. E assim... O meu cérebro não é igual ao do Sherlock. Infelizmente, assim, se fosse... Como ouvinte... Se eu fosse um ouvinte do Detetive do Sofá, que eu sou, porque eu escuto eventualmente, mas se eu não fosse a pessoa que trabalhasse no podcast, eu ia querer também, porque é ótimo, quanto mais melhor, né? Mas, gente, é impossível isso acontecer. De novo, se eu tivesse o cérebro do Sherlock, eu acho que dava, mas eu não tenho. Não, porque quem escreve é o Watson, então não ia adiantar muito. Mas, verdade. Eu digo isso porque eu já vi muitos comentários desses, eu sempre só rio, tipo, engraçado. Nossa, gente, não tem... E aí, recentemente eu li muito difícil. E eu não lembro se eu já falei isso aqui, mas, gente, é muito trabalhoso a Marcela fazer esses episódios. Mal tá ficando pronto em uma semana, é só ela que faz, a parada não tá pronta quando ela chega, entendeu? Ela não assiste o documentário e cria o episódio aqui pra vocês. Tanto que tem vários episódios que a gente faz que depois viram um documentário. É muito trabalho e que nem eu tenho noção do trabalho que ela tem direito. Então eu tenho certeza que vocês também não vão ter. Então, assim, só pra avisar que eu sei que seria bom. Eu também adoraria. Mas é só isso. Controle as expectativas. Entendeu? Se é isso que vocês esperam do podcast, esperem um pouquinho menos. Por favor. Mas, dito isso, me conta o que aconteceu com Richard Lancelyn Green. Richard Lancelyn Green tinha 50 anos em 2004 e era um estudioso solitário que vivia num apartamento de luxo em Kensington, na cidade de Londres. O bairro de Kensington é chique, é um dos bairros mais caros de Londres. Natural de Babington, em Cheshire, o Richard era filho do escritor Roger Lancelyn Green, conhecido por popularizar mitos clássicos, e da June Green, uma professora de teatro. Criado numa família tradicional inglesa, em uma casa ancestral datada do século XI, o Richard cresceu cercado de livros, história e objetos vitorianos. Tímido, de inteligência afiada e memória prodigiosa, ele era cego de um dos olhos devido a um acidente na infância, o que o deixava ainda mais introspectivo. Desde cedo, o Richard se refugiava na vasta biblioteca do pai, onde, aos 11 anos, descobriu a grande paixão da sua vida, o Sherlock Holmes. Aos 12 anos, ele se tornou um membro mais jovem da Sociedade Sherlock Holmes de Londres e, poucos anos depois, ele reconstruiu no sótão de casa uma réplica fiel do famoso apartamento da 221B Baker Street, completa com os mesmos 17 degraus descritos pelo autor Arthur Conan Doyle e uma trilha sonora com ruídos da Londres vitoriana. A partir dali, o Sherlock deixou de ser apenas um personagem literário e se tornou parte da identidade do Richard.
Ele estudou literatura inglesa em Oxford e, após se formar, viajou por vários países antes de se dedicar completamente à obra do Arthur Conan Doyle. O Richard mergulhou no chamado Grande Jogo, uma tradição entre os Sherlockianos que tratava o personagem como uma figura real e que considerava o Arthur Conan Doyle apenas como o agente literário do Dr. Watson. O Richard abraçou essa visão com fervor, ao mesmo tempo em que se dedicava à pesquisa séria e minuciosa sobre o verdadeiro autor por trás do mito. Mas isso era só tipo um RPG, né? Essas pessoas não acreditavam nisso de verdade. Então, a Sociedade Sherlock Holmes de Londres, isso era um RPG. Em outras organizações, tipo os Irregulares da Baker Street, isso não era só tratado como um RPG. As pessoas realmente acreditavam que o Sherlock era de verdade. E que o Watson era o autor que contou as desventuras dele, entendeu? E o Conan Doyle assinou embaixo. É. Ok. Tipo isso. Existem 1 zilhão de sociedades, de grupos que veneram e estudam e tal o Sherlock. Eu não fazia ideia disso. Desde os mais extremos, que acreditam que ele era uma pessoa real, até as pessoas mais normais, que só gostam de discutir o texto e tal, entendeu? Uhum. A partir da década de 80, a sua carreira acadêmica floresceu. O Richard publicou antologias, organizou coleções de escritos inéditos e, ao lado do John Michael Gibson, produziu a primeira biografia realmente abrangente do Arthur Conan Doyle, trabalho que lhe rendeu até um prêmio Edgar especial em 84. No total, o Richard assinou mais de 200 publicações sobre o Sherlock Holmes e sobre o Arthur Conan Doyle, se tornando o maior especialista do mundo nesses temas. Paralelamente, o Richard construiu a maior coleção privada de materiais ligados ao Arthur Conan Doyle e ao Sherlock existente, com cerca de 16 mil itens, incluindo primeiras edições raras, manuscritos, cartas, fotografias, objetos pessoais, memorabilia de filmes e até um pedaço do papel de parede de uma das casas do Arthur Conan Doyle. Ele comprava, catalogava e estudava sem descanso. Segundo o irmão dele, o Sirard, o Richard colecionava o dia todo e a noite toda. Em determinado momento, a casa do Richard mais parecia um museu dedicado à vida e à obra do Arthur Conan Doyle. Respeitado pela comunidade acadêmica e querido entre os fãs, o Richard presidiu a Sociedade Sherlock Holmes de Londres entre 96 e 99. Ele era conhecido pelo bom humor, pelo vasto conhecimento e, às vezes, por certa excentricidade, como se vestir com trajes de época ou visitar as cataratas de Reichenbach como um mestre de cerimônias vitoriano. Para quem não sabe, essas cataratas foi o local onde o Sherlock morreu no livro O Problema Final. O Arthur Conan Doyle já não aguentava mais escrever histórias do Sherlock, né? Ele queria focar em outras coisas e matou o personagem. Mas depois de alguns anos ele acabou trazendo o Sherlock de volta com uma desculpa que ele só tinha fingido que morreu e tal. Mas essas cataratas de Reichenbach existem de verdade e legiões de fãs do Sherlock Holmes costumam visitar. O maior sonho do Richard, porém, ainda estava por vir. Era escrever a biografia definitiva do Arthur Conan Doyle, obra que ele imaginava em 3 volumes e que pretendia rechear com material inédito. Depois de 40 anos de pesquisa, ele estava mais preparado do que qualquer outro estudioso para escrevê-la, mas jamais teria a chance de concluí-la. Na década de 90, o Richard fez uma amizade decisiva para sua pesquisa com a Jean Conan Doyle, a última filha sobrevivente do Arthur Conan Doyle. A Jean era uma mulher imponente, ex-oficial da Força Aérea Real e condecorada como dama comandante da Ordem do Império Britânico. Apesar da sua postura disciplinada, ela guardava um peso familiar. A herança literária do pai estava envolvida em décadas de disputas, segredos e ressentimentos.
Foi através da relação com a Jean que o Richard descobriu a existência de um acervo mítico entre os estudiosos, os chamados papéis perdidos. Tratava-se de um conjunto de cartas, manuscritos inacabados, bilhetes pessoais e anotações de diário do próprio Arthur Conan Doyle, desaparecidos logo após a sua morte em 1930. O material estava avaliado em milhões de dólares e era procurado por fãs e pesquisadores do mundo inteiro. Muitos acreditavam que esses documentos poderiam reescrever capítulos inteiros da vida e da obra do criador do Sherlock Holmes. Segundo o Richard, a Jean lhe confidenciou que ela pretendia doar esses documentos à Biblioteca Britânica, mas havia um obstáculo. Ela não tinha a propriedade legal sobre o acervo, nem acesso físico a ele. Por décadas, os herdeiros do Arthur Conan Doyle haviam travado batalhas silenciosas pelos direitos de herança. O conteúdo acabou trancado no cofre de um escritório de advocacia em Londres, preso num limbo judicial que ninguém parecia conseguir desfazer. O Richard mergulhou na história da família e descobriu que o problema era ainda maior do que se imaginava. O Arthur Conan Doyle teve 5 filhos, e todos haviam concordado que o Adrian, o filho homem mais velho, guardaria os documentos do pai em seu cofre na Suíça. Mas o Adrian tomou uma decisão fatal. Ele retirou parte do acervo às escondidas, na esperança de vendê-lo clandestinamente a colecionadores. Em meio à execução do plano, ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco e os papéis desapareceram. O episódio alimentou rumores de que o Arthur Conan Doyle, um espiritualista fervoroso e entusiasta de maldições egípcias, teria deixado a sua própria coleção amaldiçoada. A morte do Adrian, somada a desastres envolvendo outros herdeiros e estudiosos, rendeu ao acervo uma reputação sombria. Quem tocasse naqueles papéis estaria, segundo alguns, condenado a sofrer o mesmo destino do 5º Conde de Carnarvon, vítima da célebre maldição de Tutankhamon. É engraçado, eu já ouvi falar que o Arthur Conan Doyle, que escreveu um cara todo racional, científico e tal. O cara era um ocultista, acreditava em tudo. Sim, sabe? Ele abriu uma livraria chamada Livraria Psíquica, em Londres. Ele consultava médiuns. Um dos filhos dele morreu na guerra, na Segunda Guerra. E ele acreditava que o filho conversava com ele. Ele acreditava em fada, amor. Fada. Ele é Xuxa. O Richard não acreditava em maldições, mas não podia negar que a busca pelos papéis perdidos parecia envolver uma sucessão de tragédias e traições. Ele percorreu a Europa atrás de pistas, entrevistando parentes distantes, colecionadores e fãs obsessivos do Sherlock. E, aos poucos, reuniu fragmentos de uma história marcada por disputas familiares, testamentos anulados e segredos mantidos por décadas. E foi nessa investigação que o caminho o levou finalmente à porta da Jean Conan Doyle. A Jean o recebeu calorosamente em seu apartamento londrino e, em meio a conversas sobre o pai, abriu para o Richard caixas contendo parte do material que ele buscava há anos. Ela explicou, porém, que, devido ao conflito familiar, não poderia permitir que ele lesse os documentos naquele momento. Ela disse apenas que pretendia deixar tudo para a Biblioteca Britânica quando ela morresse. E a Jean era uma filha do Arthur Conan Doyle. Isso. Ela nunca teve filhos, nunca casou e teve filhos. Então, assim, os bens dela, principalmente os documentos do pai, ela falou pro Richard que ela ia deixar para a Biblioteca Britânica. Quando a Jean morreu, em 97, o Richard acreditava que enfim teria acesso ao acervo. Mas, em vez disso, surgiram 2 testamentos distintos. Parentes distantes reivindicaram posse e as caixas desapareceram novamente. O silêncio durou até março de 2004, quando a casa de leilões Christie's anunciou que uma grande coleção de documentos do Arthur Conan Doyle seria finalmente vendida. Para o Richard, isso significava uma derrota dolorosa. Os papéis perdidos não seriam preservados para os pesquisadores, eles seriam fragmentados e espalhados entre colecionadores particulares. E havia outra inquietação.
Segundo a Christie's, o lote vindo a leilão pertencia à viúva do Adrian Conan Doyle, chamada Anna. Mas o Richard suspeitava que aquilo não era tudo. Ele acreditava que o conjunto mostrado por Jean era outro, mais amplo, e que esse arquivo, o verdadeiro arquivo perdido, permanecia escondido em algum lugar, inacessível, disputado ou deliberadamente oculto. Enquanto todos acreditavam que as disputas terminariam ali, o Richard estava convencido de que a história tinha algo muito mais obscuro por trás. Diante da possibilidade do arquivo ser adquirido por colecionadores e se tornar inacessível ao público e a ele próprio, o Richard tentou impedir o leilão. Ele acreditava que a coleção havia sido desviada do legado da Jean e que deveria, por direito e por intenção da própria filha do Doyle, estar na Biblioteca Britânica. Porém, sem conseguir apresentar provas que sustentassem suas alegações, as suas contestações judiciais fracassaram. A Christie's e a Biblioteca Britânica afirmaram ter recebido garantias formais de que os documentos provinham legitimamente dos beneficiários do testamento da viúva do Adrian. O Richard, no entanto, não se conformava. Convencido de que os papéis incluíam cartas, escritos inéditos e anotações capazes de transformar a compreensão pública sobre a vida do Arthur Conan Doyle, ele se tornou completamente absorvido pela disputa. O Richard acreditava que havia ocorrido uma confusão entre os testamentos da família e que boa parte do material leiloado deveria ter sido destinado à Biblioteca Britânica conforme o desejo da Jean. Como prova, ele citava uma cópia do testamento em que a Jean declarava deixar à instituição todos os documentos originais, manuscritos pessoais, diários, livros de compromissos e escritos do seu falecido pai. À medida que o leilão se aproximava, a preocupação do Richard se transformou em angústia. Amigos e estudiosos afirmaram que ele ficou profundamente perturbado com a perspectiva da coleção, que incluía correspondências com figuras como Winston Churchill, Theodore Roosevelt e Oscar Wilde, ser dispersa entre compradores americanos. O Richard temia que o acervo, uma vez fragmentado, se perdesse para sempre da comunidade acadêmica. Ele estava 100% determinado a lutar contra a venda. Ele procurou a Christie's, escreveu cartas, contatou colecionadores, historiadores, organizações dedicadas ao Arthur Conan Doyle e até membros do parlamento, mas nada funcionou. Em seus últimos dias de vida, o Richard começou a tentar obsessivamente reconstruir a trajetória da coleção. Ele digitava anotações de madrugada adentro, revisitando documentos, rascunhos e o testamento da Jean. Segundo a sua irmã, Priscilla West, o Richard mal dormia. Num desabafo, o Richard teria dito que tudo ao seu redor parecia kafkiano. A ansiedade gerada pelo leilão iminente se tornou uma sombra constante, uma angústia que, para muitos, se tornou inseparável das circunstâncias da sua morte. No final de março, quando a campanha contra o leilão começava a ganhar força na imprensa, o Richard confidenciou à irmã Priscilla que ele vinha recebendo ameaças. Logo depois, ele enviou a ela um bilhete enigmático com 3 números de telefone e a instrução: "Por favor, guarde estes números em segurança." Ele também telefonou para um repórter do London Times, avisando que algo poderia lhe acontecer. Nas semanas anteriores, o Richard também havia contado a amigos e jornalistas que um americano o perseguia e tentava derrubá-lo. Ele dizia que a sua oposição ao leilão o colocava em perigo, e a paranoia se intensificou. O Richard acreditava que o Pentágono o espionava e que havia uma conspiração para desacreditá-lo. A sua irmã Priscilla afirmou que ele não dormia há dias e que certa vez chegou até a duvidar se era realmente ela ao telefone. A sua deterioração emocional ficou evidente também em discussões com colegas. Ele ligou para o Nicholas Zutekin, o editor do Sherlock Holmes Journal,
pedindo que o Nicholas localizasse uma antiga entrevista da BBC, na qual, segundo Richard, um dos herdeiros do Arthur Conan Doyle afirmava que a coleção deveria ir para a Biblioteca Britânica. Quando Nicholas encontrou a gravação e informou que tal declaração não tinha sido feita, o Richard o acusou de conspiração, como se fosse outro Moriarty, segundo o próprio editor, o Nicholas. Na noite de 26 de março de 2004, o Richard saiu para jantar com Lawrence King, um amigo íntimo e ex-namorado dele. O Lawrence relatou que, durante o encontro, o Richard bebeu quase 1 litro de vinho e parecia profundamente deprimido. Ao deixarem o restaurante, ele apontou para um carro e disse que eles estavam sendo seguidos. De volta ao seu apartamento em Kensington, o Richard se recusou a conversar dentro de casa e insistiu que eles ficassem no jardim porque acreditava que o seu imóvel e seu telefone estavam grampeados. O Lawrence King foi a última pessoa conhecida a ver o Richard vivo. Na noite de 26 de março de 2004, a Priscilla West tentou falar com o irmão, Richard Green, mas encontrou apenas a secretária eletrônica. E o que era muito estranho é que, em vez da saudação habitual do Richard, ela ouviu uma voz americana genérica, uma mensagem padrão da máquina, embora ela ainda não soubesse disso naquele momento. Na manhã seguinte, ao não conseguir contato novamente, a preocupação se tornou alarme. A Priscilla viajou imediatamente para Londres. Ela chegou ao apartamento do Richard em Kensington pouco antes do meio-dia de 27 de março. Ela tocou a campainha, bateu na porta, chamou pelo irmão, mas nada. Temendo o pior, a Priscilla acionou a polícia. Os agentes arrombaram a porta enquanto ela aguardava no andar inferior. Minutos depois, a busca terminou no quarto. O Richard estava morto sobre a cama. Seu corpo foi encontrado de bruços, cercado por livros, pôsteres, bichos de pelúcia e uma garrafa de gin parcialmente vazia. Em seu pescoço havia um cadarço preto, apertado como um torniquete, usando uma colher de pau ainda presa ao laço. Não havia sinais de luta, arrombamento ou ferimentos defensivos, e a colher não continha impressões digitais. A casa estava trancada por dentro, nenhum bilhete foi encontrado e a autópsia confirmou que a causa da morte era asfixia por estrangulamento. A princípio, a polícia presumiu suicídio. O Departamento de Investigação Criminal só foi acionado mais tarde, quando a cena já havia sido manuseada, comprometendo qualquer evidência que pudesse esclarecer o caso. A falta de um exame forense adequado, de coleta de impressões digitais e de isolamento do local, tornou a investigação ainda mais frágil. No inquérito, o legista, o Dr. Paul Knapman, classificou a morte como muito incomum e registrou um veredito inconclusivo. Ele afirmou que não havia provas suficientes para confirmar ou descartar suicídio, homicídio ou até um ato sexual que deu errado. Ele reconheceu, porém, que o método era extremamente raro. Estrangular-se com um cadarço apertado por uma colher de pau exigiria enorme autodeterminação e provocaria dor intensa, tornando o suicídio improvável, especialmente considerando que o Richard havia consumido álcool naquela noite. O legista Paul Knapman também pediu aos aficionados por Sherlock Holmes que verificassem se havia, no cânon do Arthur Conan Doyle, algum episódio que o Richard pudesse ter tentado reproduzir. A única referência encontrada foi a menção vaga a um garroteiro, associado ao vilão Moriarty, o que pouco ajudou. Apesar do Richard ter dado sinais de paranoia nos dias anteriores, nenhum bilhete foi deixado. Não havia sinais de violência, arrombamento no apartamento ou tentativa de defesa. Mas o método utilizado era tão incomum que os especialistas contestaram seriamente a hipótese de suicídio. O professor Colin Barry, da Academia Britânica de Ciências Forenses,
testemunhou que, em 30 anos de carreira, ele tinha visto apenas um suicídio por estrangulamento e que pessoas que tentam geralmente desmaiam antes de morrer. A cena também apresentava pontos intrigantes. O cadarço preto funcionando como garrote, a colher de pau que servia de torniquete, bichos de pelúcia dispostos na cama e a garrafa de gin parcialmente vazia. Nada disso, porém, apontava de forma conclusiva para o homicídio. A suspeita do Richard de que ele estava sendo ameaçado por um americano ganhou força quando a sua irmã Priscila, ao tentar ligar para ele na noite anterior à descoberta do corpo, ouviu uma voz americana na secretária eletrônica. Mas esse detalhe acabou tendo uma explicação banal. A mensagem gravada pelo Richard havia sido apagada recentemente, e como a secretária era fabricada nos Estados Unidos, ela tinha voltado automaticamente para a saudação padrão, uma voz que dizia apenas com sotaque americano: "Desculpe, não disponível". Os 3 números de telefone que o Richard deixou com a irmã também se revelaram irrelevantes. 2 deles eram de jornalistas e o terceiro de alguém da casa de leilões Christie's. O americano citado pelo Richard era o John Lellenberg, analista de estratégia política do gabinete do secretário de Estado americano Donald Rumsfeld e autor de diversos livros sobre Sherlock Holmes e uma figura influente nos círculos sherlockianos. O John também havia sido um colaborador histórico do Richard em artigos acadêmicos. Os 2 tinham sido próximos desde os anos 80, mas a relação azedou na década de 90, quando a Jean Conan Doyle, a filha do Arthur, rompeu com o Richard após supostamente descobrir divergências entre a imagem que ele projetava para ela e a forma como escrevia sobre o seu pai. Como representante literário da Jean, o John Lellenberg acabou envolvido no conflito e a amizade entre os 2 homens nunca mais se recuperou. Alguns amigos do Richard afirmam que o John explorou a sensibilidade da Jean sobre a reputação do pai para distanciá-la do Richard. Outros dizem que não houve nenhum incidente concreto o suficiente para justificar tamanha ruptura. De todo modo, a distância entre os 2 se tornou evidente. Ainda assim, o John Lellenberg continuava ativo na comunidade sherlockiana e na preservação do legado do Arthur Conan Doyle. Na semana da morte do Richard, o John estava em Londres, ajudando a organizar a venda da coleção de documentos na Christie's, o leilão que o Richard tentava impedir com todas as forças. Na noite de 24 de março, o John participou de uma reunião da Sociedade Sherlock Holmes, a qual o Richard inicialmente planejava comparecer, mas depois evitou ao saber que o John estaria presente. Aos amigos, o Richard teria dito: "Não quero vê-lo, não quero ir". E segundo um desses amigos, o John assustava o Richard. Durante os seus últimos dias, o Richard repetiu a vários conhecidos que o John tentava frustrar a sua campanha contra o leilão e temia que o rival pudesse prejudicar sua reputação acadêmica. Para alguns era paranoia crescente. Para outros, um temor genuíno de alguém com grande influência no meio literário e nos bastidores da Christie's. O John Lellenberg negou completamente qualquer envolvimento ou contato recente com o Richard. Ele afirmou não saber que o Richard estava em crise e garantiu não ter falado com ele naquele ano. O seu álibi para a noite da morte era inusitado, porém verificável. O John estava participando com a esposa de um tour pelos locais dos crimes do Jack Estripador. Em entrevistas posteriores, ele disse ter descoberto apenas depois da tragédia que o Richard passara a vê-lo como uma possível ameaça. Apesar das especulações que circulam até hoje entre os estudiosos e fãs do Sherlock, não existem evidências de que o John Lellenberg tivesse conectado à morte do Richard. Ambos eram figuras importantes no mundo sherlockiano, cada um com forte influência sobre o legado do Arthur Conan Doyle. O Richard como pesquisador apaixonado e o John como representante literário e editor da correspondência do autor. As suas histórias se entrelaçaram por décadas,
mas a natureza desse entrelaçamento no final permaneceu tão ambígua quanto o próprio mistério da morte do Richard. Muitos amigos e familiares do Richard achavam improvável que ele tivesse tirado a própria vida. Ele não tinha um histórico conhecido de depressão, não deixou bilhete e era descrito como extremamente meticuloso, alguém que jamais faria algo importante sem deixar instruções ou explicações. O seu irmão, Seward Lancelyn Green, dizia não conseguir acreditar em suicídio. Ele era muito organizado, não parece suicídio. É totalmente possível que ele tenha sido assassinado. A família também lembrava que o Richard era profundamente ligado à mãe. A mãe dele ainda estava viva nessa época. E que ele dificilmente a submeteria a tamanho sofrimento. Havia ainda outros elementos que enfraqueciam a hipótese de suicídio. Na noite anterior, o Richard fizera planos de viajar para a Itália na semana seguinte. Além disso, uma garrafa de gin parcialmente vazia foi encontrada ao lado do corpo, apesar dele ter bebido vinho no jantar, e misturar bebidas era algo que o Richard jamais fazia. O cadarço, usado como garrote, também chamou a atenção, já que ele só usava sapatos sem cadarço. Apesar de tudo isso, a polícia acreditava que o Richard vivia uma grave crise de saúde mental. Amigos relataram paranoia crescente, sensação de perseguição e episódios que pareciam delírios. O Nicholas Utekin, editor do Sherlock Holmes Journal, afirmou ter falado com o Richard poucas horas antes da morte e o descreveu como desvairado, convencido de que estava sendo grampeado. Para o Nicholas, o suicídio era a explicação mais plausível. A família e os amigos, porém, estavam divididos. Muitos viam um homem abalado, mas não suicida. A Priscilla West, a irmã do Richard, declarou que o veredito inconclusivo era o único possível. Ela disse o seguinte: o Richard estava muito perturbado, mas não diria que ele estava suicida. Os seus escritos recentes eram lúcidos, embora às vezes houvesse uma sensação de impotência. O médico do Richard reforçou isso num inquérito ao afirmar que não o tratava de nenhum transtorno, muito menos depressão ou algo psiquiátrico, há mais de uma década. Alguns amigos eram mais categóricos ao rejeitar a ideia de suicídio, especialmente aqueles envolvidos na tentativa de impedir o leilão do arquivo do Arthur Conan Doyle. O Owen Dudley Edwards, um professor da Universidade de Edimburgo, acreditava firmemente que o Richard havia sido assassinado. Para ele, o Richard sabia demais. A Jean Conan Doyle havia pedido a sua ajuda para mover documentos do arquivo para o escritório do seu advogado, e o Richard alegava poder testemunhar que ela pretendia doar o material à Biblioteca Britânica, informação que, segundo Owen, poderia comprometer a venda milionária. O conhecimento que o Richard tinha era perigoso, afirmou o Owen. Para ele, a mistura de vinho com gin e o uso do cadarço eram sinais claros de interferência externa. O Owen também evocava detalhes dificilmente ignorados por um Sherlockiano. Nada havia sido roubado do apartamento, mesmo o Richard sendo dono de uma coleção de grande valor. Além disso, o Richard fizera planos de viagem e, sendo tão organizado e metódico, ele jamais deixaria de escrever uma carta de despedida. A teoria de assassinato, no entanto, foi recebida com ceticismo por outros conhecidos, que viam nela uma tentativa de criar um mistério adicional. Por fim, surgiram revelações pessoais que mostraram o quanto o Richard escondia aspectos da própria vida. Durante o inquérito, a família dele descobriu que ele havia tido um relacionamento amoroso com o Lawrence King, algo sobre o qual ele jamais comentara. O Richard compartimentava a vida dele, segundo a irmã dele, Priscilla, e havia muitas coisas que só foram descobertas pela família depois da sua morte. No centro do debate permanecia uma pergunta sem resposta. O Richard estava à beira de um colapso e tirou a própria vida, ou ele realmente sabia demais?
Amigos e familiares continuaram divididos, alguns convencidos de que ele mergulhava na loucura, outros de que ele foi silenciado por causa da sua luta para impedir o leilão. Existe uma terceira teoria, que é a mais enigmática, envolvendo a morte do Richard. É a teoria de que ele tenha encenado o próprio suicídio para parecer um assassinato. Um gesto tirado diretamente de um conto do Sherlock Holmes. A inspiração, segundo alguns, seria O Problema da Ponte de Thor, uma das últimas histórias escritas pelo Arthur Conan Doyle, em que uma personagem tira a própria vida de modo teatral para incriminar um rival. O amigo de longa data do Richard, o John Michael Gibson, foi um dos primeiros a sugerir essa hipótese. Para ele, cada elemento estranho da cena da morte, como a ausência de um bilhete, a mensagem apagada da secretária eletrônica, o telefonema enigmático para a irmã e as alegações de perseguição por um americano, faziam parte de um enigma cuidadosamente construído. O John Michael Gibson afirmou: ele criou o mistério perfeito. O Richard nos deu pistas falsas durante dias. Ainda ficou ligando para jornalista, falando que alguma coisa ia acontecer com ele em breve. Outros amigos também viam paralelos inquietantes entre a vida do Richard e a trama da Ponte de Thor. Na história, a senhora Gibson arma a sua própria morte para incriminar a governanta, culpada apenas de lhe despertar ciúmes. A senhora Gibson achava que a governanta estava tendo um caso com o marido dela. Então, o que ela fez? Ela foi até uma ponte, a Ponte de Thor, e falsificou um bilhete da governanta, fingindo que a governanta tinha chamado ela até aquele local para se encontrar. Até a ponte para as duas se encontrarem. Na ponte, ela atirou em si mesma com uma arma que ela tinha pendurado uma pedra nessa arma. Então, assim que ela atirou e morreu, a arma afundou, caiu da mão dela, né? E afundou no rio, abaixo da ponte, e foi levada embora. Então, a arma nunca estava presente na cena do crime, entendeu? E ela já tinha pegado uma arma igual, do mesmo calibre e tal, e tinha dado um tiro e guardado essa outra arma no armário da governanta. Então, todo mundo achou que a governanta tinha matado ela. Mas o Sherlock, de alguma forma, eu não me lembro muito bem desse livro, mas o Sherlock consegue descobrir que ela tinha cometido suicídio e armado para incriminar a governanta, entendeu? Excelente. O Richard, por sua vez, vinha repetidamente insinuando que um americano, o John Lellenberg, estava tentando derrubá-lo e ameaçando a sua segurança. Alguns especularam que ele poderia ter usado essa narrativa do conto da Ponte de Thor como base para incriminar o rival, o responsabilizando pelo colapso da sua relação com a Jean Conan Doyle e pela venda do arquivo, que ele julgava ter sido subtraído de forma antiética. Essa hipótese ganhou força especialmente entre aqueles que acreditavam que o Richard sofrera um colapso nervoso e passara a enxergar sua vida como um cenário sherlockiano, no qual tudo precisava se encaixar como num mistério literário. Havia quem argumentasse que a sua raiva, frustração e o sentimento de impotência diante da perda do arquivo poderiam tê-lo levado a um gesto extremo, uma última tentativa de impor sentido ao caos. O John Michael Gibson, o amigo do Richard, também chamou a atenção para detalhes da cena do crime. O mais peculiar era a colher de pau usada como torniquete para apertar o cadarço em seu pescoço. O John Michael Gibson questionou: se outra pessoa o tivesse estrangulado, por que precisaria da colher de pau? O assassino usaria as próprias mãos. A ausência de sinais de arrombamento e o fato do Richard sempre usar sapatos sem cadarço também intrigaram os investigadores. Para quem defendia a hipótese do suicídio encenado, isso reforçava a ideia de planejamento. O Richard teria providenciado deliberadamente o objeto usado para sua morte, escolhendo algo que sugerisse a intervenção de terceiros. Críticos dessa teoria, no entanto, argumentam que ela exige um alto grau de racionalidade e premeditação, difícil de conciliar com um estado mental perturbado
descrito por pessoas que falaram com o Richard nos dias anteriores. Ainda assim, mesmo esses observadores concordam que ele parecia construindo uma narrativa de perseguição, como se ele lançasse conscientemente ou não as bases para uma interpretação futura da sua morte. Seja por vingança, desespero ou necessidade de criar significado, muitos acreditam que o Richard poderia ter buscado uma saída dramática, ecoando o gesto da personagem do Arthur Conan Doyle, a Sra. Gibson. Como resumiu um dos amigos mais próximos do Richard, ele armou tudo e ele queria que a sua morte fosse um enigma. Olá, ouvintes! Aqui é o autoproclamado Watson desse programa, com um pedido para que vocês dêem uma olhada nos nossos links de financiamento coletivo para ajudar a manter esse podcast e manter os vícios da Sherlock desse podcast. Lembrando que quem apoia tem acesso a um monte de coisa que a Marcela já vai comentar no final desse episódio, então eu não vou repetir aqui. E eu também vi agora que saiu a retrospectiva do Spotify, então se a gente apareceu na sua, comenta aqui pra gente saber. Talvez eu não devesse ter falado em vícios na hora que eu pedi apoio, mas já foi. Apoia aí. A gente é viciado em apoio. Melhorou. Diante das circunstâncias, duas explicações pareciam possíveis. Ou Richard havia sido assassinado de uma forma extremamente incomum, ou encenara um suicídio com o objetivo de sugerir homicídio e incriminar um dos seus rivais. Essa segunda hipótese não é tão improvável quanto ela soa à primeira vista. Mas nós também não podemos ignorar o fato de que suicídios por asfixia e estrangulamento são raríssimos. Tem uma citação clássica do Sherlock Holmes que eu gosto muito e na qual eu sempre costumo me basear, principalmente quando eu estou escrevendo as teorias dos episódios. Quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Mas o que a gente faz quando nada é totalmente impossível, mas é extremamente improvável? A hipótese de um agressor desconhecido ter usado uma colher de pau e um cadarço para estrangular o Richard soa estranha, mas ela não pode ser descartada. Da mesma forma, a possibilidade dele ter arquitetado um suicídio que parecesse assassinato também é difícil de descartar. Esse equilíbrio incômodo entre as duas improbabilidades foi justamente o que levou o legista a concluir que não havia forma de chegar a 100% de certeza, embora ele pessoalmente se inclinasse para o suicídio. Um detalhe contribuiu para o mistério. A mensagem da secretária eletrônica do Richard havia sido substituída por uma saudação com sotaque americano. Nós sabemos que o Richard vinha repetindo que ele estava sendo seguido por um americano que ameaçava sua vida. E nós também já sabemos que se tratava apenas de uma mensagem pré-gravada do aparelho. E isso levanta outra questão. Teria o próprio Richard apagado a sua saudação e colocado a mensagem padrão americana para tornar tudo mais enigmático? Há também o argumento de que o Richard não era suicida porque nunca demonstrou sintomas claros de depressão. Mas depois de tantos casos semelhantes que a gente já viu aqui, nós sabemos que isso não é conclusivo. Pessoas suicidas nem sempre dão sinais visíveis, e o comportamento paranoico e errático do Richard nos dias anteriores é por si só um alerta. A última pessoa a vê-lo vivo, o amigo e ex-namorado Lawrence Keane, chegou a dizer que o Richard parecia deprimido no jantar daquela noite. E a própria família, que só após a morte descobriu que o Richard era gay e havia tido um relacionamento com o Lawrence, provavelmente não o conhecia tão profundamente quanto imaginava. Outro amigo argumentou que a presença de uma garrafa de gin parcialmente vazia era prova de que o Richard não poderia ter se matado, já que ele havia bebido bastante vinho no jantar e nunca misturava bebidas. Mas pessoas prestes a cometer suicídio costumam agir de maneira incoerente, e a combinação do vinho e do gin pode ter servido como a coragem líquida necessária para realizar o ato. É evidente que o leilão iminente da coleção do Arthur Conan Doyle na Christie's estava afetando profundamente o Richard.
Ele realmente acreditava que as suas tentativas de impedir o evento colocavam a sua vida em risco, e a sua paranoia havia chegado ao ponto de desconfiar de amigos. O seu grande objetivo, publicar a biografia definitiva do Arthur Conan Doyle em 3 volumes, parecia cada vez mais inalcançável, sem acesso aos materiais inéditos da coleção. Nos anos que antecederam a sua morte, o Richard parecia estar atravessando uma espécie de crise de desilusão com o próprio objeto da sua devoção intelectual. Amigos relataram que ele passou a insultar o Arthur Conan Doyle, o chamando de plagiador e escritor de 2ª categoria, como se ele estivesse questionando o valor de ter dedicado a vida inteira a esse projeto. Eu não sei se o Richard pretendia incriminar alguém especificamente, mas se esse era o plano, o John Lellenberg certamente seria o alvo óbvio, e a coincidência do John estar em Londres naquela semana alimentou essa suspeita. Ainda assim, ao contrário da Sra. Gibson, no problema da Ponte de Thor, o Richard não deixou nenhum elemento concreto que apontasse para um suspeito. Se o objetivo dele era montar uma armadilha, o plano era surpreendentemente mal elaborado. Mesmo assim, por mais improvável que pareça, casos reais de pessoas que simularam suicídio para incriminar terceiros existem e já levaram inocentes à prisão. Antes da morte do Richard, havia apenas um caso documentado de suicídio por asfixia e estrangulamento no Reino Unido em 3 décadas. Então, não era impossível, mas exigiria uma determinação incomum. O argumento mais forte a favor do suicídio é o fato do apartamento estar trancado por dentro. Não havia sinais de arrombamento e, embora teoricamente pudesse haver outra saída, esse é exatamente o tipo de detalhe que se esperaria que o Richard considerasse caso ele quisesse simular um assassinato convincente. O paradoxo é que o método usado, o cadarço com a colher de pau e fazendo um torniquete, é tão inusitado que funciona como argumento tanto para suicídio quanto para homicídio. E ainda há a questão mecânica. Seria fisicamente possível se matar daquele jeito? Se alguém tentasse se estrangular com as mãos ou com uma corda apertada manualmente, afrouxaria o aperto ao desmaiar. Mas, com uma colher funcionando como torniquete, a pressão poderia permanecer mesmo após a perda de consciência. O Richard estava de bruços na cama, o que sugere que ele girou a colher enquanto estava de pé, desmaiou e caiu para frente, mantendo o mecanismo em funcionamento. O seu estado de embriaguez poderia ter funcionado tanto como um obstáculo quanto como anestesia, permitindo tolerar a dor necessária. É um método quase insano de cometer suicídio e, justamente por isso, poderia parecer convincente como assassinato. Mas, no fim das contas, não havia motivo plausível para alguém matá-lo e praticamente todas as suas suspeitas eram infundadas. O mistério que ele acreditava estar vivendo era muito provavelmente uma criação da própria mente dele. O John Lellenberg acabou se tornando apenas um alvo acidental da paranoia do Richard. Poderia ter sido qualquer pessoa minimamente ligada ao acervo do Arthur Conan Doyle. O acaso fez com que fosse ele. É verdade que o Richard não mantinha um bom relacionamento com o John, mas nada no histórico do John sugere que ele fosse violento, muito menos um assassino. E a ideia de que o governo dos Estados Unidos mobilizaria recursos para espionar um fã do Sherlock Holmes ou para eliminar alguém por causa de um acervo literário de outro país é tão absurda que parece saída de uma paródia de teoria da conspiração. Eu acredito que o Richard realmente achava que ele estava em perigo, mesmo sem estar. Se houvesse uma intenção consciente de incriminar alguém, a narrativa teria sido mais coerente. Mas o que nós vemos aqui é uma história cheia de lacunas, exatamente o contrário do que se esperaria de alguém tão devoto ao Sherlock Holmes. Talvez o Richard não estivesse montando um enigma, e sim vivendo dentro de um. Em seu estado mental fragilizado,
talvez ele tenha interpretado a presença do John em Londres como a prova definitiva de uma perseguição inexistente. E diante dessa fantasia persecutória, tirar a própria vida pode ter parecido para ele tanto uma fuga quanto a confirmação distorcida do seu próprio delírio. A morte do Richard, tão singular e tão envolta em mistério, acabou ultrapassando os limites da investigação policial e entrando para a ficção. Em 2010, o escritor Graham Moore publicou o romance The Sherlockian, ou Sherlockiano, cuja trama acompanha um especialista em Sherlock Holmes que descobre manuscritos perdidos do Arthur Conan Doyle e acaba morrendo exatamente do mesmo modo estranho que o Richard. Uma clara homenagem ao caso real que intrigou o mundo literário. Anos depois, em 2019, o UCLA Geffen Playhouse estreou a peça Mysterious Circumstances, Circunstâncias Misteriosas, escrita por Michael Mitnick e inspirada diretamente num famoso artigo da revista New Yorker sobre a morte do Richard. A produção dramatizou a paixão e a obsessão do Richard pelo Arthur Conan Doyle e pelo Sherlock, explorando seu fim enigmático. Na montagem, o Alan Tudyk interpretava tanto o Richard quanto o próprio Sherlock Holmes. Alan Tudyk? Eu adoro ele. Eu sei. Que surgia em cena como uma espécie de detetive fantasmagórico tentando desvendar a morte do seu admirador. Um eco teatral da relação simbólica entre o autor e o seu objeto de estudo. Em seu testamento, o Richard deixou a sua vasta coleção dedicada a Arthur Conan Doyle ao serviço de bibliotecas de Portsmouth, cidade onde o Arthur Conan Doyle teve um consultório médico e escreveu seus 2 primeiros livros do Sherlock Holmes. Caso Portsmouth recusasse o acervo, o testamento determinava que ele fosse destinado às bibliotecas de Edimburgo, a cidade natal do autor. A dimensão da coleção impressionou até os profissionais envolvidos. Foram necessários 12 caminhões e 2 semanas de trabalho para transportar tudo de Londres até Portsmouth. Considerada a maior coleção particular de materiais relacionados a Arthur Conan Doyle, reunida ao longo de mais de 40 anos, ela está avaliada em vários milhões de dólares. Hoje, o acervo está sob a guarda do Museu da cidade de Portsmouth, aberto ao público e acompanhado por um vídeo introdutório do patrono da coleção, o ator Stephen Fry. Stephen Fry? Também adoro ele. Eu sei, olha só. Segundo a Priscilla, a irmã do Richard, o objetivo do legado era garantir que estudiosos e admiradores tivessem acesso ao material. Em uma reviravolta trágica e irônica, muitos dos documentos mais valiosos da coleção do Arthur Conan Doyle acabaram na Biblioteca Britânica após a morte do Richard, algo que ele jamais poderia prever. Parte desse material foi adquirida naquele leilão e outra parte chegou à instituição devido às complicadas disputas entre os herdeiros do Arthur Conan Doyle e as decisões tomadas pela Jean Conan Doyle em seu leito de morte. Pouco antes de falecer, a Jean fez uma escritura de partilha, dividindo o arquivo entre si e os 3 herdeiros do seu irmão, o Adrian Conan Doyle. Assim, o que foi leiloado na Christie's em 19 de maio de 2004 pertencia a esses 3 herdeiros, e não à própria Jean. Os documentos mais importantes que a Jean não destinou aos herdeiros acabaram seguindo para a Biblioteca Britânica. Além disso, a própria instituição também arrematou diversos itens adicionais no leilão, no qual cerca de 3.000 cartas, anotações e manuscritos foram vendidos por pouco menos de 1 milhão de libras. O resultado dessa cadeia de eventos foi paradoxal. Embora o Richard jamais tenha tido acesso à coleção completa em vida, grande parte do núcleo essencial da obra do Arthur Conan Doyle, justamente o que ele mais precisava para concluir a sua biografia, tornou-se acessível ao público por meio da Biblioteca Britânica. Como afirmou o amigo dele, James Michael Gibson,
A tragédia é que o Richard ainda poderia ter escrito a sua biografia. Ele teria tido tudo o que ele precisava. Ao mesmo tempo, não dá pra gente saber como teria sido se o cara nunca tivesse feito nada do que ele fez, porque ele ligou pra todo mundo pra tentar impedir esse leilão. Ele chamou Mas a o leilão atenção. aconteceu de qualquer jeito. Não, aconteceu, mas acabou. A biblioteca compareceu ao leilão e arrematou itens. Mas às vezes eu acho que já seria do interesse da biblioteca arrematar itens referentes ao Arthur Conan Doyle. Ele é um dos autores mais conhecidos do Reino Unido. Sabe? Eu tô tentando dar E assim, o que o Richard não sabia é que realmente a Jean deixou tudo pra biblioteca. Mas antes dela morrer, ela já tinha dividido os bens. As coisas menos importantes, assim, ela deixou pros 3 sobrinhos. Já entregou pros 3 sobrinhos. E o que era dela mesmo não estava nesse leilão. E o que foi pro leilão realmente foi alguma coisa desse sobrinho. Foram as coisas desses 3 sobrinhos que receberam dela ainda quando ela estava viva, entendeu? Então ele tava meio certo quando ele suspeitou que aquilo ali fazia parte de um acervo dela. Ele só não sabia desse... Sim, mas é porque ele também já tinha perdido o contato com ela, né? Uhum. Os dois já tinham meio que brigado. Então, não sei, entendeu? Se ele já tava brigado com ela, quem garante pra ele que ela não podia ter mudado o testamento dela? Mudado de ideia. Ou que ela tivesse mudado de ideia, ou que ela tivesse já dividido os bens quando ela tava viva, dado alguma coisa pros sobrinhos, entendeu? Uhum. Ele fez um escarcéu baseado no testamento que ele sabia, que ele conhecia dela, da época que eles eram amigos no início dos anos 90. Ela morreu em 97. Muita coisa pode acontecer nesse período, sabe? Era só ele ter esperado um pouquinho que ele ia ter acesso aos documentos que ele queria. Até hoje, a morte do Richard permanece um mistério. A Scotland Yard afirma que reabrirá o caso se surgirem novas evidências, mas nenhuma pista surgiu nas mais de 2 décadas desde a sua morte. O enigma permanece, algo que, ironicamente, combina com a paixão do Richard por histórias de detetive. A sua irmã Priscila resumiu bem o sentimento da família. Acho que nunca saberemos ao certo o que realmente aconteceu. Ao contrário das histórias de detetive, temos que viver sem respostas. Se o Richard desejava que a sua morte se tornasse um mistério definitivo, um caso que nem mesmo Sherlock Holmes conseguiria resolver, ele certamente alcançou esse objetivo. Embora muitos acreditem que tenha sido suicídio, a classificação oficial jamais será feita sem novas evidências, e o mesmo vale para qualquer investigação mais profunda sobre a possibilidade de homicídio. No fim, a explicação mais plausível parece ser a de um suicídio meticulosamente planejado, um desfecho triste para uma vida que de muitas maneiras foi extraordinária e extravagante, eu diria. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Aline Fernandes. Muito obrigada pelo seu apoio, Aline. Eu espero que você tenha gostado desse episódio sherlockiano, que você gosta dos livros do Sherlock ou do Sherlock em si. Se bem que eu particularmente não gosto tanto do personagem Sherlock Holmes, não. Ele é muito misógino. Eu gosto muito de todos os personagens que foram inspirados nele. Qualquer série, sei lá, eu gostava de Monk, eu gostava de... série de personagens... Mas você sabe que ele não foi o primeiro detetive super inteligente a ser criado, né? Talvez, eu saiba. O Edgar Allan Poe criou um detetive antes dele que não ficou tão famoso assim, o Dupont. Mas, enfim, ok. Eu espero que a Aline tenha gostado desse episódio, que ela tenha gostado desse mistério de quarto fechado. E será, Aline, que o Sherlock conseguiria resolver o caso do Richard? Da morte do Richard? Conseguiria. Por que você tem tanta certeza? Assim, eu não sou um conhecedor do Sherlock, mas como ele é um personagem fictício, cujo superpoder é sempre resolver todos os mistérios, eu diria que ele resolveria. Ok. Se você quiser se tornar um apoiador desse podcast, fazer parte do nosso grupinho do Telegram, ganhar um agradecimentozinho especial, que nem a Aline,
Ver o vídeo da gravação? Ver o vídeo dessa gravação, sei lá, todos os benefícios que a gente te dá. Faça como a Aline Fernandes. Acesse o Orelo ou Apoia-se e vem se tornar apoiador desse podcast também. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. O que vocês acham que aconteceu com o Richard? Será que ele cometeu suicídio? Ele foi assassinado? Ou o suicídio dele foi uma tentativa de incriminar uma outra pessoa e de se tornar um grande mistério? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou deixe seu comentário ali no nosso Spotify. E vem me dizer o que vocês acharam desse caso, desse episódio. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. A gente se encontra. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que você começou a rir? Porque você esqueceu Eu não sei, de cara. falar essa parte. Não esqueci. Eu tava Esqueceu. pensando se eu tinha que falar mais alguma coisa, se eu queria falar mais alguma coisa.